bem-vindos ao GW Diz. Eu me chamo Stephanie Wiblin. Eu me chamo Henrique Wagmacher. E hoje a gente tá com ela, que é empreendedora, administradora e mentora, Cláudia. Olá, obrigada pelo convite. É uma honra para mim poder estar aqui com vocês e falar um pouquinho de empreendedorismo, né, que é o tema de hoje. Obrigada. Cláudia, para começar, quem é a Cláudia? A Claudinha. Então, a Claudinha é uma empreendedora que empreendeu aos 30 e poucos anos, né? E a Cláudia trabalhou muito tempo em várias áreas, desde manicure aos 12 anos, e setor de vendas, escritórios, contabilidade, e de repente eu resolvi empreender. Também sou a Cláudia que tem uma família, que tem 2 filhos, o Bruno e o Otávio, meu esposo Paulo. É a Cláudia que tem, né, que trabalha com o CAIS Coworking, que trabalha com a Casa Dona Vani, que é uma instituição, né, uma ONG, né? Praticamente uma ONG, ainda não somos ONG. Mas essa é a Cláudia que gosta de empreender, que gosta de mentorar o empreendedorismo, né? Essa sou eu. O que é o CAIS Coworking? O CAIS, ele é um escritório compartilhado. É um escritório onde nós oferecemos uma infraestrutura bem bacana, bem criativa, inovadora, para profissionais montarem os seus negócios lá, né? Tanto seja com estúdio privativo, ou seja, alocando salas para reuniões, para treinamentos, ou auditório para eventos, para palestras, espaço gourmet também, né, para os profissionais da área de gastronomia. E também o espaço gourmet, ele subsidia o auditório quando a pessoa quer fazer um evento mais top, mais gostoso, né, e conectar aí uma alimentação deliciosa com treinamentos. E o CAIS, ele foi o primeiro coworking aqui de Cascavel, né? Uma vez eu escutei algo relativo a isso. Isso, em 2011 startou a necessidade de trabalhar compartilhando, né? Eu tinha um trabalho, eu trabalhava na época com regularizações de imóveis e trabalhava home office. Estava muito difícil o home office porque eu tinha bebê pequeno e tudo mais, e houve a necessidade de montar o meu escritório. Mas na época, para a gente montar um escritório, era um custo elevadíssimo, né? E eu e meu cunhado, o Rony, a gente acabou montando um escritório e os estagiários dele começaram a pedir para compartilhar mesa junto, porque estavam se formando e já estava legal trabalhar compartilhando. E para mim sempre foi muito fácil relações públicas, né? Eu sempre gostei muito de ver os potenciais de profissionais, de pessoas e indicar essas pessoas. Então começou a ficar muito fácil para mim. E quando a gente percebeu, nós já estávamos em 6 profissionais dentro de 40 metros quadrados, tinha até mais, eu acho, e já estava ficando pequeno o espaço. E houve, então, essa ideia, já que eu trabalhava, na época eu tinha me formado em administração, de que eu gerenciasse o espaço, então, com secretária, prestasse esse serviço de atendimento, que era o que eu gostava, né? E deu super certo, não tinha o conceito ainda nesse período de cowork. E para regularizar esse negócio, eu busquei uma consultoria e ela que me falou do modelo de coworking, mas no Brasil ainda não tinha. Aí, dentro de assim, 6 meses, já começaram a aparecer algumas páginas de site de coworking em São Paulo e Rio. E no mesmo ano já teve em Curitiba também, que foi onde eu encontrei a primeira marca que nós trabalhamos, que é o Next Coworking. Então, comprei o modelo de negócio deles, ainda não existia franquia disso, porque era um modelo muito novo, né? Uhum. E compramos a marca, trouxemos para Cascavel. Não foi um momento fácil, foi um momento bem difícil. Mas eu acredito, assim, que quando a gente tem habilidade empreendedora, a gente consegue ver, né, se o negócio vai dar certo ou não, né? Consegue ter essa visão sistêmica do negócio. Então, esse espírito de empreender nasceu a partir da necessidade do que você tem hoje? Ou antes do coworking você já empreendia com alguma outra coisa? Eu tive um empreendimento que na época era uma revenda de catálogos shopping. Então eu trabalhava com uma rede de vendedoras. Como vendedoras de Demilos, de Avon, 4 Estações, era isso que eu revendia. Tinha na época 120 vendedoras. Mas tinha algumas limitações, eu não dirigia, né? Não conhecia a cidade, era imatura. Nossa,
vendi o negócio dando lucro e fui trabalhar de funcionária novamente seletista, né? Mas valeu a pena porque a partir desse empreendimento que eu vendi ele dando lucro e percebendo que foi por limitações minhas que eu comecei a me autodesenvolver, que é um dos principais fatores desse empreendedorismo que a gente vai conversar hoje, que eu acho que é o ponto-chave do empreendedorismo são as habilidades empreendedoras, que é o que eu mais desenvolvi, o que eu busquei, quando eu comecei a ver que elas estavam me limitando de ter sucesso, né? Sim. E você acha que você nasceu com essa questão de empreender? Você já nasceu com essa habilidade de empreender? Porque não é tão fácil assim, né? É. Eu nasci com algumas. Eu nasci com 7 habilidades. E 3 eu não tinha, que eram as que me impediam de ter sucesso. Essas 7 habilidades, elas são natural minha. Já desde criança eu empreendia, os nossos brinquedos era montar lojinha, nós comprava doce no vizinho para vender na nossa lojinha e assim a gente ia empreendendo, né? Então, assim, eu sempre gostei muito de vender. Já vendi praticamente de tudo na minha vida, né? Mas eu acredito, assim, que o instinto empreendedor, ele é muito forte. Quando a pessoa ela vai empreender, ele tem que ser praticamente pelo menos 50% natural da pessoa. Ou senão ela vai ter que se desenvolver muito no percurso desse empreendimento. E tem empreendedores na família? Ou na sua família, no caso? Sim, nós somos de uma família muito pobre, nós viemos de uma família muito humilde, mas mesmo sem estudo e sem formações, os meus irmãos empreenderam. Então, eu tenho um irmão que segue até hoje no ramo de catálogos. Eu tenho uma outra irmã que ela tem mercearia, trabalha com enxovais, sempre trabalhou a vida dela inteira com vendas. E eu tenho um outro irmão que ele trabalha prestando serviço para a prefeitura e ele tem um comércio dentro dessa prestação de serviço. Então, para nossa família, sempre foi muito fácil vender qualquer coisa. Todos trabalhamos com a venda de serviços ou algum produto. Mas 4 foram para a linha do empreendedorismo. Nossa. E de onde que veio o nome Kais? Então, a marca Kais, ela é a nossa paixão, porque quando nós decidimos migrar, né, o nome do coworking, migrar um pouco da essência do Next Coworking, sair desse ramo deles, o Next foi a nossa, como que eu posso dizer, o Next foi a minha formação empreendedora em coworking. Então, a minha base foi uma base muito bem formada, né? Eu tive um subsídio de Curitiba muito grande do André Pegorer, que ele é o dono até hoje das 2 unidades do Next. Mas, com o passar do tempo, tanto ele percebeu que ele não queria o modelo de franquias, como nós aqui percebemos que Cascavel tinha uma grande diferença em aceitar o que era promovido em Curitiba e o que a gente estava propondo em promover aqui. Então, realmente, o coworking ele é muito cultural, vem muito da cultura da sua cidade, né? Ele tem que entender quais são as necessidades locais e de que forma esses empreendedores gostam de ser tratados. E a gente começou a ter algumas dificuldades assim de gestão, tanto para ele quanto para nós. E uma agência de publicidade que estava dentro do Kais, um dia ela falou assim: Cláudia, por que você não monta a tua empresa, coloca a tua marca aqui, porque você já tem o teu jeito de conduzir, você já tem, né, a tua criatividade, o jeito que você quer conectar as pessoas, os empreendedores que vêm. E eu fiquei com muito medo, porque eu estava há 3 anos e meio com a marca e eu pensei assim, será que eu não vou desonrar essa marca, né, deixando ela que me ensinou esse modelo de negócio, ela que me colocou em Cascavel praticamente, né? Porque eu poderia ter montado qualquer outro negócio que não seria diferente. E o coworking foi algo inovador, foi algo diferente na época, né? Mas conversando com ele, ele falou: olha, Cláudia, vai ser bom para nós e para vocês, porque nós também não queremos seguir no modelo de negócio de franquias. A gente, né, validou 2 unidades e não é o que nós queremos ter as nossas unidades. Então, foi muito legal, porque nós reunimos todos os coworkers que tinham já na época, e o nome veio da ajuda da própria comunidade nossa. E essa agência, ela startou em 2 dias, a nossa nova marca, né?
E estava muito difícil para conectar um nome que fosse um nome fácil, curto, mas que trouxesse a essência que eu queria. E na época a gente já tinha containers e eu achava assim que tinha que ser algo relacionado a isso. E a Amanda, que ela trabalhava na agência da Caixote, que foi a nossa marca, a nossa agência, ela disse assim: Cláudia, no segundo dia, eu encontrei o nome e você vai amar. Eu disse: ai, meu Deus, então vamos lá, né? Cais Cowork. Eu falei: Cais? Falei: olha, fácil de pronunciar, né? De memorizar. Eu falei: mas o que é Cais? Eu falei: puxa no Google que eu quero ver, pesquisa. E ela pesquisou e dizia assim, a primeira matéria que apareceu: Cais é o lugar mais importante de um porto, onde precisa estar com as bases bem firmes e fortes para recepcionar as embarcações. Nossa, eu falei, é exatamente isso que eu, como empreendedora nesse ramo, né, de cowork, quero ser em Cascavel. Quero ser um local de base, um local de estrutura onde os empreendedores venham, né, para o nosso cowork e encontrem essa segurança empreendedora, encontre essa orientação. E foi o nome assim que mais apaixonou e tem tudo a ver com o nosso modelo de negócio, porque nós trabalhamos com containers e containers remete a porto, né? E porto remete a embarcações e aí por diante nós começamos uma linguagem um pouco mais naval, né? Um pouco mais marítima até para nossa conversação do dia a dia. Até no Instagram, né? Chamam os seguidores de marujos, marujos, né? Isso. E essa questão do marujo nós tínhamos no início, com uma das agências de publicidade, depois nós fomos distanciando um pouco da linguagem e eu percebi que foi dificultando a minha conexão, assim, com os coworks, com a mídia. E daí logo entrou também a Juliana, o João, e eles resgataram essa nomenclatura, essa essência, né, marítima, e é o que realmente ele dá um pouco de vida a mais para o cais, né? Que muita gente diz, o cais, mas o que é o cais? O cais é esse porto. Então, se ele é um porto, nós temos que trazer um pouco dessa experiência para quem chega, né? Então, o que nós queremos mesmo é provocar uma experiência em quem vem, para que ele se sinta realmente dentro de containers, que ele saiba que são containers reutilizados, que containers têm muito a ver com o mar. E para o empreendedor, vai ser sempre um mar. A vida de um empreendedor, ele está sempre navegando, ele está sempre tendo, né, as turbulências, ele está sempre tendo que remar. Então, assim, acredito que seja um dos nomes que mais deu certo com o nosso negócio foi o nome Cais. Esse negócio de escolher nome também é difícil. É difícil. Porque hoje é comum, tipo, a gente procurar por nomes curtos. E fácil de pronunciar. Aí, às vezes, fica batendo na cabeça. Aí, quando você para de procurar, aí vem o nome. Uma ideia. Isso. E se conecta com o negócio, né? Sim. Se conecta com a essência. Eu falo muito de essência. Eu acho, assim, que a essência, ela é tudo num negócio. Ela não adianta ter uma decoração bonita, não adianta ter uma equipe bem treinada se você não tiver uma essência para causar uma experiência em quem chega, né? Sim. E hoje você está com quantos profissionais lá? Por exemplo, lá é separado por as pessoas que alugam as salas e mais o pessoal que você tem da tua equipe do cais. Isso. Hoje nós temos 26 estúdios privativos, todos com empresas, né? E daí nós temos mais os coworks que são de pacotes, porque nós também temos os planos em que nós vendemos, então são mais ou menos acho que 3 ou 4 modelos, que são coworks que não necessitam de um espaço físico diário, ele precisa de vez em quando ou uma vez por semana, então nós temos esses contratos também, né? E ainda nós temos os terceiros, que são quem já tem a sua empresa fora e utiliza o nosso espaço, seja para treinamentos ou para treinamento de equipe ou a parte mais gastronômica para algum evento, né? Eu vi mesmo que tem bastante curso lá de culinária, né? Sim. A gente promoveu muitos cursos. Hoje nós estamos mais com locação. A promoção de cursos nós deixamos um pouco em stand-by esse ano, porque depois do Covid houve assim
uma retomada diferente dos profissionais da área de treinamento, de curso, se remodelou muito as turmas, né? E o modelo também de negócio de treinamento. Sim. Mas nós fortalecemos mais as locações e ele também é muito vendido para vídeos. Então, vídeos institucionais, como Sebrae, Prefeitura, que são nossos clientes, né? E outros profissionais que utilizam para vídeos da própria receita que vai fazer, né? Uhum. E quais são as vantagens de trabalhar dentro de um coworking? São inúmeras. Por que eu digo inúmeras? Porque sozinho a gente tem um círculo de amigos, de profissionais que vão nos amparar. Algumas instituições, mas dentro de um coworking é 24 horas profissionais entrando e saindo com tudo que tem de mais inovador no mercado. Então, geralmente vem para um coworking a área criativa e a economia criativa, que são então todos os designers, todas as pessoas que trabalham com arte, com criação. E isso é muito legal, porque hoje o empreendedorismo tradicional que nós tínhamos, ele mudou muito por conta das mídias, por conta dessa era criativa em que nós estamos vivendo, né? Estamos nos adequando ainda, porque quem tem a faixa de idade que eu tenho, de 40 anos, nós não tínhamos essa era criativa. Nós estamos nos adaptando agora. Essa é a era de vocês, né? Em que tudo virou uma criação, em que tudo virou uma arte, né? Disso tudo. E dentro do cowork é muito fácil encontrar esses profissionais porque eles se adaptam muito fácil ao modelo de negócio, que é o compartilhamento. Então, atividades que exigem um pouco mais de discrição ou silêncio, ela aloca as salas de estúdio privativo. Os demais conseguem trabalhar em espaço compartilhado, conseguem até mesmo estar com o notebook numa sala de estar, tá trabalhando e tá se conectando. Então, as vantagens de um cowork é que se você levava 1 ano para você empreender o teu negócio, dentro de um cowork você consegue em 6 meses. Por conta da facilidade de ter mais profissionais te orientando e dispostos a te ajudar. Então, muitas ajudas lá dentro acontecem sem custo nenhum. Muitas indicações acontecem sem a pessoa nem perceber que ela está indicando o colega do lado. Então, as vantagens, sem contar que... eu vou falar pelo nosso coworking, né? Porque hoje existe vários coworkings, alguns entregam uma prestação de serviço fantástica, uma conexão fantástica, outros menos, né? Então, falando do CAIS, hoje nós temos uma equipe extraordinária, super formada, que ela está preparada para eventos. Ela está preparada para atendimento, que é o nosso principal negócio, né? Aí nós temos os melhores profissionais de Cascavel ancoram lá, porque nós conseguimos construir nesses 10 anos uma ética profissional muito forte e a gente conseguiu se estabelecer assim com uma fortaleza muito grande de empreendedorismo. Então, hoje não vem só o recém-formado mais, né? Que está instável ainda, que está com medo. Vem pessoas que já estão engajadas no empreendedorismo há muito tempo e elas estão aí para contribuir. Então, está uma mescla muito grande entre o iniciante e o que já tem uma bagagem de experiência empreendedora. E é isso que fortalece o modelo do coworking, né? É poder ter todos esses profissionais que aí sim fomentam o negócio. Sim. E há o crescimento, né, do empreendedorismo. E qual você acha a parte mais difícil de empreender? A parte mais difícil, Stephanie, são as habilidades empreendedoras. Porque assim, dinheiro se você precisar, se você não tem o recurso, os bancos têm, né? Se você tem um nome limpo, você vai conseguir dinheiro onde você quiser. Cursos, treinamentos vários, formações acadêmicas várias que vão te auxiliar. Mas as habilidades empreendedoras, elas estão muito linkadas ao teu eu, quem eu sou. Quais são as minhas limitações em público, de busca de oportunidade, de persistência, de planejamento, né? Como que eu estou vendo o negócio no mercado? Essas são as maiores dificuldades, porque geralmente a gente se forma em uma profissão e a gente já tende a pensar que nós já estamos bem, já temos tudo, e não é.
Para você empreender uma atividade profissional, ela vai exigir muito, desde o seu network, o seu, né, modo como você age com as pessoas. Eu sempre digo assim, você pode ter a marca mais linda do mundo, mais bem desenhada, elaborada e posicionada na mídia. Se por trás dessa marca você não pôr a sua essência, ela não funciona. Ela não progride. Ela pode até ficar no mercado, mas ela não é vista como diferenciada. Então, eu sempre digo assim, o empreendedor que ele se autoanalisa e ele vê quais são as limitações nas habilidades empreendedoras, que são no mínimo 10, que são trabalhadas hoje. Além das habilidades empreendedoras hoje, já tem as habilidades novas, que são as emocionais, né? Eu vejo assim que hoje, para lidar com uma equipe, lidar com um público, com pessoas de todos os níveis, com pessoas de todos, como que eu posso dizer? Com todos os tipos de reações que ultimamente têm sido provocadas no ser humano, tem que ter uma habilidade muito grande hoje. Mas o empreendedorismo, o mais difícil é para aquela pessoa que ela não busca informação. Quando ela busca informação, ou ela se atende que é realmente aquele negócio que ela quer ter e realmente vai valer a pena, porque ela tem todas as informações possíveis sobre o negócio, vai depender dela daí startar, ou ela já vê de cara que não é aquilo que tem que ser, que ela pode buscar outra oportunidade, né? Sim. Então, você acha que a geração, as últimas gerações, elas estão mais propensas a empreender do que as gerações mais antigas? sim, o empreendedorismo está sendo muito rápido hoje. Com 18 anos já estão empreendendo, até menos. Tem uma adolescente que eu conheço, ela tem 12 anos, ela já está empreendendo. Ela só não pode ser responsável por nada, ainda tem que a mãe ser, mas é ela que é a empreendedora. E ela já sabe tudo do negócio de mídia digital, que é, né, algo que startou aí nos últimos anos e que vem assim crescendo notoriamente todos os dias, né? Então, mas o empreender, ele já é, muitos têm isso na natureza, outros estão desenvolvendo muito por conta das próprias formações que estão fazendo, né? Sim. A própria faculdade hoje, os colégios de ensino médio já estão oferecendo esse empreendedorismo, né, interno já. E hoje tem quantas empresas dentro do... Hoje nós estamos em profissionais mais de 80 internos. Gente. Da gente, aham. São muitos conhecimentos. Eu digo assim que o portfólio de produtos, mas que todo o intelecto que está lá dentro é imensurável. Imensurável. E é só aqui em Cascavel que tem o Cais Coworking? Sim, hoje só Cascavel. Nós tivemos um modelo de negócio sendo testado na cidade de Toledo. Rodou o modelo, certeza, só que assim, por opção minha, eu não quis continuar com a marca, com a franquia de marcas, né? Então, a gente deixou com que o cowork ele evoluísse para uma outra marca. E hoje, ao invés de eu vender a marca Cais, eu vendo a mentoria Cais, que para mim ficou mais fácil, é um modelo mais, assim, um pouco mais enxuto, né? Eu consigo fazer com uma dinâmica melhor do que eu estava fazendo com unidades montadas, né? E para mim ficou muito melhor. Então, hoje a mentoria é o que nós temos de melhor hoje, porque 10 anos posicionados, enfrentando todas as situações que tivemos, né? Economia, problemas com o Covid. E com tudo isso a gente conseguiu se estabelecer e se reinventar na época que mais foi difícil, que foi Sim. do Covid, que acho que até depois a gente vai falar um pouquinho, né? O Cais, ele tem quantos anos? 10 anos. 10 anos. Ele completou 10 anos agora no ano de 2022. E em algum período, tipo, em algum momento, você pensou em desistir? Tipo, Sim. Não desistir... Desistir talvez do Cais, mas abrir alguma outra coisa, empreender em algum outro ramo. Sim, várias vezes. Porque existe uma habilidade empreendedora chamada persistência. E para modelos de negócios novos, como um coworking, eu tive que ter muita persistência. E por que a galera não vezes, conhecia, né? Era uma coisa nova. eu não tinha subsídio, não tinha literatura sobre isso, né? Tinha experiências. Vale do Silício e tudo mais, longe daqui,
né? E um coworking, ele tem que ser experienciado, é a vivência. É a comunidade que você capta para você, que vem vindo, que são aquelas pessoas que têm um mesmo desejo que o seu, que ela se conecta com a sua cultura, né, com a sua visão. E foi muito difícil isso. E eu acredito que por mais de 4 vezes eu tentei fechar. Mas era tão extraordinário, porque eu chegava e eu dizia, hoje eu vou fechar. Eu vou avisar que eu vou dar um tempo e tal. E daí acontecia algo extraordinário naquele dia, eu dizia, não vou fechar. E aquilo foi me alimentando e eu comecei a ver que a persistência era uma habilidade minha que estava fluindo muito, porque existe uma diferença muito grande entre a persistência e a insistência. Muito grande. Então, eu não estava insistindo em algo que não era viável, porque ele já era um modelo testado em outros países, ele já era um modelo testado em cidades maiores do que Cascavel e dava certo. Então, assim, talvez eu tivesse que remodelar o meu negócio. E realmente ter uma visão sistêmica de como era o público Cascavel, para que eu pudesse ter, então, o produto necessário para eles, né? E foi muito legal, porque nesse período eu vi que dessa habilidade empreendedora da persistência, eu estava persistindo, de fato, em algo que dava retorno, que poderia dar certo. E foi o que me ajudou, depois de um feedback muito legal de um jovem que eu tive, e ele falou, o teu único problema, veja só, um jovem de 20 anos, ele falou, sabe aonde que está o seu problema, Cláudia? Você foca em muitas coisas. E o foco principal que é aqui você não está dando. E na época eu trabalhava fora, eu ainda prestava consultoria para empresas e ainda tinha meu modelo de negócio. Nossa. E gastava esse muita jovem, energia, não... olha que lindo, um jovem de 20 anos que fez eu abrir os olhos. Que se eu não focasse naquilo que era o novo, que era o que tinha, né, uma probabilidade de dar certo, não ia acontecer. Porque não tinha ninguém para me auxiliar. Se tinha alguém que tinha que criar qualquer estratégia nova, era eu, né? E foi muito bacana. Eu gosto de contar porque os jovens têm um talento muito grande e às vezes eles estão ficando tão quietos no seu mundo, no seu celular, estão deixando de dar um palpite que às vezes vai mudar a vida de uma pessoa até mais velha do que ele, né? Vai mudar para melhor isso tudo. Esse negócio de abrir alguma coisa, tipo, nova na região. Tem um lado que, tipo... pode dar certo porque vai causar uma curiosidade nas pessoas, as pessoas vão querer ir para conhecer, mas ao mesmo tempo fica com o pé atrás, tipo, tá, não tem. Será que vai causar curiosidade ou estranheza? Isso. Né? Tipo, por ser alguma coisa que não teve. Em algum momento passou isso de, tipo, causar estranheza na galera ou curiosidade? Sim. Antes de abrir? Sim. Eu sempre fui muito ousada, eu gostava do novo e eu gosto do novo até hoje. Eu gosto de startar ideias novas. É muito meu isso, desde pequena. Mas quando nós montamos, no dia da inauguração, uma pessoa que veio na inauguração, ainda era só metade do que é o Cais hoje, né? Ela falou assim, Cláudia, você é louca montar um negócio desse em Cascavel. Eu falei, por quê? Ela falou, porque Cascavel o pessoal não acrescenta quando a gente traz algo novo. Eu falei, acrescenta sim. Acrescenta porque eu estou trazendo, eu tenho certeza que Cascavel vai valorizar. E realmente me valorizou. Olha, e a nossa infraestrutura na época era muito pequena ainda e valorizou e valoriza até hoje. Mas o que faltava para Cascavel? Começar a vir uma ideia inovadora. Na época, nós tivemos a sorte ou a graça de iniciar o primeiro movimento da inovação em Cascavel, trazido pelo Sebrae. E o Sebrae começou a conectar as instituições e conectar as áreas criativas para trazer essa inovação. E hoje o próprio comércio está se reinventando, a cidade em si se reinventou com um novo modelo, né, de gestão, e Cascavel está sendo vista como uma das melhores cidades por conta dessa inovação. Sim. E digo para você, à frente dessa inovação não é a nossa geração dos 40. Quem está à frente dessa inovação é a galera jovem. É eles que estão trazendo isso. E tem muita gente mais velha também que ainda é muita cabeça fechada, né? Tipo, ainda tem muita resistência por conta da questão da criatividade, de inovação. Às vezes também isso pode influenciar bastante. Porque, na verdade, Cascavel é uma cidade que tem bastante empreendedorismo, né? Tipo, Sim. Tem muita coisa. Sim, e Cascavel, ela é bem dividida, né? O setor de serviços e o setor comercial.
E hoje, o setor comercial ele ainda é gerido por muitas empresas familiares, empresas que estão há muitos anos. Eu faço parte de um conselho e nós temos falado muito sobre isso, que a hora que o comércio local começar a interagir com essa inovação dessa galera jovem e dar a oportunidade para essa criatividade começar a fluir dentro dos seus negócios, vai ter uma expansão muito grande da marca de cada um que investir nisso. E você tem mais que... Você não tem só o CAIS, né? Você comentou. Você também tem essa ONG, né? Uma casa Dona Uma casa Vani. de apoio, né? Isso. E você tem mais outros negócios além desses? Sim, nós trabalhamos com alguns investimentos, né? E temos um estacionamento junto com um outro sócio, estacionamento no aeroporto, que nós já também trouxemos um estacionamento um pouco mais moderno do que os atuais. Então, a gente já oferece uma acomodação diferente lá, tem transfer do próprio estacionamento para o aeroporto, que dá 100 metros, legal. mas tem o transfer também, pensando já nessa mobilidade melhor, As aulas, né? Também. Isso, aham. E nós temos a Casa Dona Vani, que é um projeto, né, é uma instituição hoje beneficente, então ela é gerida por nós e, graças a Deus, pelos nossos amigos, pelas pessoas que conhecem o projeto e acabam se apaixonando. Então, o movimento todo dela é um movimento de amigo, de anjos mesmo. E nós temos também, agora estamos abrindo a marca Certicais, que é certificados digitais, né? Ela vai ser inaugurada agora no mês de maio. E a nossa intenção é poder trazer realmente um escritório de certificação para Cascavel, com uma infraestrutura bacana, legal, com preços acessíveis, né? Mas que a gente possa fazer esse modelo digital fluir para o futuro. Né? Porque o digital ele já é a nossa realidade, né? Esse de certificado é desvinculado do CAIS. Ele é outro CNPJ, mas está dentro da nossa família, né? Com o meu filho e eu que estou ajudando a gerir. Mas eu gosto muito de startar os negócios e daí passar, né? Passar a bola. E quais as características pessoais, assim, que você considera importante para trabalhar dentro dos seus negócios, assim, para você, o que você observa nas pessoas que trabalham com você, que você acha que é importante tratar lá dentro? É a essência da pessoa. Hoje, eu vejo assim que muitas pessoas ainda não se deram conta de quem são. Tinha um modelo de negócio antigamente, né? Vamos falar de equipe, por exemplo. Você buscava aquela equipe que tinha as suas características, ou as suas habilidades. Hoje já não. A gente está buscando habilidades diferentes das nossas, né? Mas que tem a essência. Então, eu vejo assim, uma das principais características da pessoa, do profissional, é aquele que ele sabe quem ele é, o que ele representa e aonde ele quer chegar. Qual é o plano de vida que ele tem. Seja um garoto de 14 anos, seja um jovem de 18 a 25 anos, seja já uma pessoa de meia idade. Mas o que é que ela vai acrescentar? Qual a característica que ela tem como pessoa ou como profissional que vai fazer a diferença para o outro? Na nossa equipe mesmo, do CAIS, nós temos vários perfis. Cada um com a sua identidade, cada um com o seu jeitinho, e aí ele vem e constrói o trabalho dele baseado na cultura do CAIS, né? Da essência do CAIS. Mas eu digo assim que hoje, se a pessoa souber quem ela realmente é, ela vai fazer a diferença. E essa questão de cada um ter o seu jeitinho, você chegou a fazer algum curso para poder lidar com pessoas? Porque a gente sabe que é fácil. Sim, Stephanie, sim. Um dos principais cursos que eu fiz e que foi divisor de água na minha vida foi, primeiro de tudo, o Empretec. Ele é um curso, é um seminário do Sebrae, onde ele desenvolve as habilidades empreendedoras nossas. Quem somos nós? Então, é uma imersão e ela foi a divisora de águas da minha vida, assim, não posso contar que foi outro. Depois disso, vendo onde estavam as minhas limitações, eu comecei a buscar, então, conhecimento e a estudar aquilo em que eu não era boa, naquela área em que eu era mais limitada, né? E aí foram cursos de PNL, Programação Neurolinguística, que te dá o subsídio de você entender o outro. Porque hoje, muitas vezes, a gente quer que entendam a gente.
Mas, na verdade, é muito mais fácil se eu souber conduzir, né, a minha vida entendendo o outro. É mais leve isso, né? Porque, às vezes, ser entendida não é fácil. Né? E muitas pessoas ainda procuram muitos cursos técnicos, cursos de formações profissionais e esquecem desse desenvolvimento de habilidade humana. Porque hoje você ter um diálogo com alguém ou entender qual é o tipo de cliente que está à sua frente, qual é o modelo desse cliente, para que você tenha uma persuasão na sua venda ou na sua comunicação com ele, é muito difícil. Você tem que entender o ser humano. Você tem que entender qual é o biotipo que ele tem, quais são as preferências que ele tem, né? Para que você possa surtir efeito na sua persuasão na venda, no relacionamento. Isso é para todos os relacionamentos, né? E eu acho que quando os colaboradores entendem isso também, que tipo, que a gestão dá uma certa liberdade, eu acho que também a gente vê lá pelo escritório, porque lá a gente também é, tipo, meio que livre, assim, sabe? E, tipo, a gente vê que as coisas acontecem, assim, tipo, como tem que acontecer. Tipo, natural, né? É natural, a gente não fica, tipo, se cobrando ou pensando, tipo, você tá fazendo certo, você tá fazendo errado. Quando tem essa cultura de proximidade também, isso ajuda bastante na hora de desenvolver as tarefas. Exato. Hoje, o gestor, né, ou o líder, que ele não se antenar a qual é a essência da empresa, qual é o propósito dessa empresa, né? E qual é o planejamento que está em pauta e monitorar isso, infelizmente, a equipe ela vai para qualquer lado. Aí fica difícil, né, conectar uma gestão assim. Mas eu vejo que eu sempre dei muita liberdade para os meus colaboradores, desde que a liberdade deles estejam dentro do meu planejado. Tem que sair do jeito em que a gente planejou, em reunião, em pauta, em briefing, o que for. Né? Então, é isso que eu vejo assim. Uma empresa, ela vive hoje se ela tiver essas conexões da liderança com o propósito. E você estava falando da casa da Dona Vani. Do que se trata esse projeto? A Casa Dona Vani, ela é uma casa em que acolhe pessoas que vêm a tratamento médico em Cascavel e não têm uma condição financeira para subsidiar uma pensão ou uma estadia, né? Seja alocando um apartamento, uma casa, para o tempo do seu tratamento. Como Cascavel, nós temos aqui vários hospitais que são do SUS, né? Hospitais de câncer, o próprio hospital universitário, o hospital de olhos, né? Tudo isso atende o SUS. E a gente começou a perceber que tinha uma carência muito grande nessa área de ajuda ao próximo. Isso é de amor mesmo, falando de amor ao próximo, né? Como eu já havia passado por situações semelhantes, eu sabia do quão difícil era estar num tratamento de longa data aqui em Cascavel e não ter onde ficar. E por conta de um seminário em que nós participamos e tivemos um mentor maravilhoso, que é o Daniel Godry. Ele é um palestrante motivacional da cidade de Curitiba. E ele falou sobre o projeto dele, que era o projeto da Casa de Maria. Num congresso onde tinha 8.000 pessoas de todos os países. E ele conseguiu comover todas essas pessoas com a palestra dele, onde falava do bom samaritano. Vai também tu e faz o mesmo. Então, quando a gente ouviu a palestra dele, ouvimos essa parábola, a gente viu assim, que já estava na hora de nós começarmos a ajudar mais, além do empreendedorismo, promover empregos, cuidar da família bem, né? A gente tinha esse dever com o próximo, aquele em que você só ajuda, em que você não exige nada dele. Ele não te deve nada, nem obrigação. E esse foi o projeto de maior intensidade na nossa vida, que nos trouxe assim uma paz interior muito grande, porque hoje a casa ela pode acolher até 12 pessoas por dia. Se você comparar isso com uma hospedagem, um hotel, você diz, nossa, mas só 12 hospedagem. Mas se você for olhar, são 12 famílias, são 12 histórias totalmente diferentes uma da outra. O tempo de entendimento da doença ou em si, do problema em que a pessoa está passando, é muito diferente uma da outra. E daí não entra só a ajuda, né, do subsídio aí de hospedagem. Entra onde os coworks prestam serviços também na área de psicologia, de coach, de
ajuda para manter a casa, né, ajuda financeira, aonde os próprios coworks fazem as suas oficinas gratuitas e a gente vende essa oficina para arrecadar fundos para casa, né? Então, assim, é um projeto que atingiu aí a sociedade, atingiu a comunidade, já atinge muito outras cidades, porque quem vem se hospedar são pessoas de outras cidades, né? Então, ele é um projeto que, em si, de tamanho, ele é pequeno, mas o tamanho de ajuda em que ele promove é muito grande. E as pessoas que nos ajudam, que nós chamamos de anjos, esses anjos, eles percebem, eles conseguem visualizar onde está a ajuda deles, seja monetária, seja com trabalho, seja com divulgação, eles conseguem ver esse progresso dentro da instituição, sabe? E como que funciona essas famílias que vêm ficar? Elas procuram por vocês ou vocês têm alguma relação de pessoas que vocês levam? Sim, existe uma triagem que é feita no próprio hospital, para que a gente evite qualquer pessoa que não mereça o benefício por ser totalmente gratuito, né? A assistente social do hospital, ela faz a triagem e ela vê se essa família realmente precisa desse apoio, desse subsídio. Ela faz o encaminhamento. E existe uma regra que pode ficar o paciente em bom estado assim de saúde, que eu digo assim, que não esteja precisando de cuidados de enfermagem, né, ou hospitalar, porque a casa, o objetivo dela é hospedar, então nós não temos médico, não temos enfermeira lá dentro, nada. A pessoa tem que estar em condições de se virar sozinha, porque é uma casa compartilhada, ela vai ajudar a fazer o serviço, ela vai ajudar a fazer a alimentação, e pode ficar até 2 pessoas por família. Então, digamos, o paciente está internado e precisa ter cuidador, pode ficar 2 pessoas da família na casa. Ou fica o paciente mais um acompanhante, né? Às vezes ele está fazendo uma radioterapia, não há necessidade de estar internado, ele pode ficar na casa. Então, é uma ajuda que, geralmente, quem vem de fora, ele já vem, o paciente e um acompanhante, né? Até porque, se vier mais acompanhantes, desestrutura toda a família, né? Sim. E como que as pessoas podem ajudar? Através do Instagram? Vocês têm Sim. Instagram, alguma coisa assim? Sim, nós temos o Instagram, através das redes do CAIS também, todos já estão preparados para dar informações sobre isso. A casa, ela fica na Rua Paraná, não sei se eu posso falar o endereço, posso falar? Pode falar. Ela fica na Rua Paraná, próxima à igreja do bairro Jardim Cristal, ali do Coqueiral. Então, fica atrás da igreja, é muito fácil de encontrar. É Casa Dona Vani, o nome dessa casa. E ela aceita doações de todos os tipos, seja monetária, seja de alimentos, de roupas usadas, de calçados. Agora, nós tínhamos um bazar anual, que era o que ajudava a manter a folha de pagamento da casa de apoio. E hoje, nós conseguimos, com a ajuda da igreja, eles nos cederam uma peça, e nós estamos, então, fazendo o nosso brechó, que é um brechó fixo que vai ficar lá. Então, vocês não têm mais utilidade aquela roupa para você, mas está em bom estado, você pode levar no próprio cabide, já ir lá e pôr no cabide da loja, e a gente vai vender e vai transformar isso em um benefício monetário para a casa de apoio. Que legal. A gente também tem um instituto, agora ali, que começou pequeno dentro do escritório, mas começou a tornar uma grande proporção e acabou virando um instituto. Inclusive, hoje vai ter doações em um colégio para Páscoa, né? Ah, que legal. Mas a gente também arrecada, a nossa parte é mais voltada realmente à arrecadação de alimentos, doação de roupas. Então, a gente também pode estar vendo de fazer, talvez, uma parceria, né? Uma parceria. Que ali a gente recebe também bastante doação de clientes. E quando tem esses eventos um pouco maiores, como a Páscoa, Dia das Crianças, Natal, é onde a gente mais consegue arrecadar e fazer doação também. Sim. Nossa, isso é fantástico, porque às vezes na casa está precisando de algum item que você coletou, não de todo o item. Às vezes a outra instituição está precisando de um pouco mais, e assim você consegue, né, conectar várias instituições. Mas essa questão das pessoas virem de fora, realmente, a gente entrevistou um médico sobre o Novembro Azul, acho que Novembro foi, né? Azul, e ele comentou que é no SEONC, né? No SEONC. Só ali no SEONC, toda a região de Cascavel vem. Tipo, sei lá, até de Foz vem. Sim. Foz, Medianeira, todo mundo vem fazer tratamento ali. A gente conversou com esse e Outubro Rosa, a gente conversou com o diretor, acho, do senhor que não era. Ele era de outro hospital. Mas ali ele falou que eles atendem por dia quanto?
Era umas, sei lá, umas Centenas. 1000 Muita pessoas. gente. É muita gente. Era É muita muita gente. gente. Eu fiquei Então, abismada, eu nem você vê, ó, acreditei. vem às vezes, digamos que o pai está com um problema oncológico. Aí vem a mãe junto. Tem que acompanhar um adulto. Aí fica os filhos. E daí o trabalho já não é mais exercido. E daí, se a pessoa ela sobrevive de um salário, ela já ou ela vai ter que ser encostada pelo INSS, ou muitas vezes ela não tem um trabalho seletista. Então, ela não vai ter nem o INSS. Então, isso acaba atingindo a família inteira. E foi pensando nisso que a gente, né, teve essa casa, essa ideia de manter essa casa, porque, às vezes, o próprio mantenedor da casa é o doente. É a pessoa que precisa. E Cascavel, hoje, ela é referência em oncologia, ela é referência em hospital universitário, por exemplo, que é a região inteira de Cascavel, mas em si, nós recebemos pacientes que vêm do Paraguai, do Uruguai, da Ele falou Argentina, mesmo, vem de São Paulo, Rio de Janeiro está vindo gente, a Santa Catarina, a região sul inteira. Então, Cascavel hoje, ela é referência nisso. Mas quem vem com as mesmas limitações financeiras e até maior. Porque, às vezes, o salário dela é para manter a família durante o mês, não para o extraordinário, que é para o combustível, para o transporte, né, para o táxi, ou seja, para o Uber, ou até mesmo o transporte de ônibus. Não é para aquela alimentação que vai ter que ser comprada aqui, né, que vai ter que ser comprada em restaurante ou outro local, que já tem um valor agregado maior, né? Então, ela não está preparada para essa fase do tratamento. Então, às vezes, a pessoa até ela não é pobre, ela não tem essa carência financeira, mas, às vezes, a estrutura familiar dela, se for ter mais esse gasto, né, com essa doença, vai desestruturar e vai fazer falta esse dinheiro. Sim. Então, a gente sempre diz, a Casa Dona Vani, ela é para aquela pessoa que ela realmente precisa da ajuda por conta do financeiro. Né? Que se ela tiver que tirar ali uma diária hoje em pousadas que atende em Cascavel, é no mínimo R$115. Sim. Então, você imagina para quem ganha R$1.500, R$1.800 a R$2.000 de salário mês, que tem que manter a família. Então, essa é a verdade da casa de apoio nossa. Ela quer ajudar financeiramente, mas junto disso vem todo o amor que é agregado, que são dos anjos que acabam trazendo um pouquinho, né, de cada um, e a gente consegue fortalecer quem está lá na casa. E você vê que tem tanto jeito de ajudar, assim, porque, por exemplo, o seu jeito de ajudar é né, prestando ali, dando a possibilidade da pessoa ter um lugar para ficar. O Instituto Uma Forma de Amar é mais voltado a essa parte da doação mesmo, estar presente, né? Então, essas coisas da Páscoa, Natal, o Dia das Crianças, a gente se faz presente. Se fantasia de Papai Noel, leva brinquedo. Leva doce, brinquedo. Então, é justamente por estar presente. E também tem o Instituto Impulso, que ele não é... Ele tem a contribuição dos sócios ali da empresa, mas... Ele tem outras pessoas envolvidas. E esse Instituto Impulso, não sei se já ouviu falar, mas o que ele faz? Ele seleciona crianças de algumas escolas que têm notas boas e passam todo por uma avaliação, né? Que elas que realmente querem aquilo. E tiram ela daquela escola pública e dão a possibilidade de ela estudar no colégio, acho que até no colégio FAG. E todas as coisas que ela quer fazer, então, eu quero fazer uma aula de violão, quero fazer uma aula de inglês à tarde, quero fazer... Então, eles tem todo o transporte também, retiram da casa, levam pro colégio, e durante o dia inteiro elas ficam fazendo, estudando. Ganham os uniformes, tudo, e depois retorna para casa. Então, tem tanto jeito de ajudar, né? Tem um jeito de ajudar dando né, fornecendo a questão da escola para as crianças, o alimento, uma moradia, um lugar, né? E ainda o ajuda espiritual, que a casa de apoio que nós temos, existe lá dentro uma energia de doença, né? Quem vem por conta de doença, não vem para uma viagem, não vem para uma férias. Então, a energia lá dentro é de doença. O que geralmente ajuda a curar uma doença? A espiritualidade. Então, é o alimento do corpo e o alimento da alma. Então, a gente também sempre pede muita ajuda, né, para as igrejas, para os grupos de orações. Quem quer ir lá e fazer uma oração, né, para aquelas pessoas que passam por ali, porque é uma casa de passagem, né? Sim.
E voltando agora para o assunto do empreendedorismo. Agora a gente vai falar sobre a pandemia. Como que foi esse período? Porque o CAIS, ele é um ambiente totalmente para as pessoas socializarem, né? Ali no meio durante a pandemia, como que funcionou? Foi uma época de muitas dificuldades para nós adaptarmos ao compartilhamento às restrições que a pandemia trouxe, né? Mas também foi vantajoso, porque no auge da pandemia, quando a gente poderia estar fechando o cowork, como os 25% de espaços que fecharam no Brasil por conta da pandemia, nós pensamos assim, não vai morrer todo mundo, né? Naquele auge que morria todo dia muitas pessoas. Alguém vai ficar. E eu dizia assim, qual vai ser a persona que vai ficar? O que ela vai fazer? Quais são os produtos que vão ser oferecidos pós-pandemia? Eu falei, uma hora vai cessar essa pandemia. Sim. E nós começamos a nos preparar com investimentos assim muito curtos, baixos, mas para a nova persona. Que foi assim, para esse profissional que ele precisou fechar o seu espaço durante a pandemia, que ele entregou muitas vezes a sua sala, que ele desfez sociedade, mas que ele ia ter que continuar trabalhando, né? Então, a gente se adaptou a isso. Nos moldamos a todas as regras de higiene local, né? Melhoramos muito a nossa prestação de serviço, porque hoje já não tem mais como entregar uma sala para um profissional que ele loque sem esterilizar ela antes, né? Então, melhorou muito isso, esse fator higiene. E startou muitos novos produtos. Então, nós tivemos novos produtos, oferecemos novos espaços e foi aonde nós nos adequamos. Tivemos um prejuízo de muitos R$1.000 no primeiro ano, mas a gente teve o subsídio do banco que nos ajudou, então o governo tinha uma linha de crédito que ajudou muito, né, os microempresários, e nós absorvemos esse benefício. Acredito que esse ano a gente termine de pagar já isso, então nós conseguimos, assim, com muito planejamento financeiro, nos manter. Mas, assim, o que mais ajudou nos manter foi as novas ideias que nós tivemos que ter para manter o negócio. Se tivéssemos permanecido no modelo atual que nós estávamos, tinha fechado. Fechado. E qual dica que você tem para dar para quem quer empreender? Quem está começando agora? Primeiro de tudo, desenvolva no mínimo as 10 habilidades empreendedoras, porque são as principais para manter um negócio, para manter um serviço ou uma ideia ativa, né? Então, quais são essas habilidades? São 10. Se você digitar aí no Google agora, vai aparecer. Elas vão ser as 10 para sempre. São as principais. Depois disso, já vem outras habilidades que estão acrescentando. Mas se tiver as principais habilidades, só essas já vão ajudar. E por quê que eu digo isso? Porque você não vai conseguir ser uma pessoa de sucesso se você não entender quem é você primeiro. Se você não buscar informação naquilo em que você não é bom. Porque nós não somos 100% em todas as áreas, né? Então, a gente prioriza que outras pessoas também tenham sucesso nos ajudando, né? Cada um na sua área e nos ajudando. Por exemplo, eu não tenho a habilidade do monitoramento sistemático. Para mim é muito difícil, porque eu sou meio hiperativa, sou agitada e eu não gosto de planejar, assim, de ver as planilhas todas. Mas eu busquei e eu formatei com a minha equipe que eles têm que monitorar. Então, assim, não é todo mundo que gosta disso. Aí até ali você vai alinhar, então, um colaborador que tenha esta habilidade da planilha, né, do monitoramento, seja da persistência, seja buscando informações. Por exemplo, um coworking. Se ele achar que ele já sabe tudo hoje e ele oferece tudo, é mentira, porque coworking muda todo dia, porque mudam as funções e mudam profissões todos os dias. Então, a gente tem que estar atento para oferecer isso, né? Por exemplo, um estúdio de gravação de podcast. Quando que nós tivemos isso? Antes da pandemia não tinha. Era muito raro. Era raro. E se tinha, não era disseminado. Hoje nós podemos fazer podcast de qualquer assunto e transformar isso num produto. Sim. Né? E eu acho que uma das habilidades também é não querer ter o controle de tudo, né? Porque tem gente que
quer ter o controle de tudo, saber tudo que está acontecendo, dar pitaco, colocar o dedo em tudo. E acho que pode ser um empecilho também, né? É que eu acho que ninguém vai a nenhum lugar sozinho, né? Então, ter a equipe, cada um com sua função, e se a pessoa se dedicar e agarrar a tua ideia, a confiança também, né? Porque senão... eu acredito que, assim, habilidade empreendedora, saiba quem você é. Depois, saiba quem é a sua equipe. Saiba quem realmente você quer para sua equipe. Quem é o seu time. Né? O que é a entrega que você vai fazer? Que time que eu preciso ter? Especializa ele, treina ele, contrata profissionais para treinar, traz cases de sucesso, traz treinamento, coloca ele em desafios grandes, né? Dê desafios para a equipe fazer, desenvolver os projetos, mas monitore. Como a habilidade do monitoramento era muito difícil para mim, hoje, para mim manter o controle do meu setor, por exemplo, nós temos hoje agências de publicidade contratada, nós temos a nossa própria agência. Nós temos agência de mídia digital, nós temos a empresa que cuida do site, são tudo empresas diferentes, mas em nenhum momento ela deixa de ser da nossa equipe. Então, como está sendo a minha relação com ela? Como que eles estão entregando os resultados? Eu vejo que, assim, o líder hoje, o empreendedor, ele tem que estar antenado aos resultados. Então, assim, a nossa essência é essa, você vai usar os teus talentos, as tuas habilidades para conquistar e chegar nesse resultado que é de comum a todos. Legal. Você falou de treinamento. Você costuma fazer treinamento frequente com a sua equipe? A equipe, sim. Um treinamento com todos ou treinamentos individuais para cada perfil? O CAIS, hoje, nós estamos em 9 colaboradores, um de cada área. Só na zeladoria que nós temos dois profissionais. O nosso financeiro é terceirizado. Então, é a própria empresa que se capacita, ela só tem que me fazer a entrega, né? Perfeita. A equipe do atendimento e a parte administrativa, nós estamos sempre em treinamentos internos promovidos pelos próprios coworks. Então, a semana passada tinha curso de venda, né? A nossa gestora comercial participou. No mês passado, retrasado, tinha de liderança. Então, teve 2 colaboradoras que participaram. E assim a gente vai fazendo, né? A parte do marketing, a gente está sempre ou adquirindo ferramentas que possam estar ajudando a melhorar, né? Ou então, treinamento é o ano inteiro dentro do CAIS. Então, qual é a nossa dinâmica? Você realmente quer fazer o treinamento? Porque o que se pensa? Que é uma obrigação só da empresa treinar, e não é. Sim. Eu acredito que é 50% da empresa e 50% o colaborador, o profissional, ele tem que querer se especializar naquilo. Se a pessoa não quiser, ela nem vai ir só por ir, né? É desperdício. Não vai nem prestar atenção. E não é nem só pela empresa, é pela pessoa também, né? Porque se algum dia ela chegar a sair dali, o que ela aprendeu, ela vai levar. Conhecimento ninguém vai levar para tira, outro lugar. Exatamente. Então, assim, treinamento sempre, mas nós temos algo que é muito fantástico para o cowork, que é o ingresso desses profissionais com todas essas formações, né? É todas as áreas, desde a técnica, né? Desde a digital até a de desenvolvimento pessoal, que acontece muito dentro do próprio cowork. Legal. É isso. É isso. Antes de encerrar, dá o teu presentinho. Mimo. Temos mimo. Obrigada. Que lindo. Olha aí. Isso é diferencial, hein? Olha só. Para agradecer a sua participação. A vida é melhor quando tem um cheirinho bom. E cheirinho é com a gente. Você sabe que um dos nossos pontos positivos no cowork, olha isso, que lindo! Olha, um kit de sabonetes, de cheirinho. Obrigada, gente. Nossa, obrigada por ter aceitado participar. Que lindo. Contar um pouco da sua experiência para nós, né? Eu espero ter contribuído um pouco com o podcast, com a dinâmica de vocês, né? Fico à disposição, o CAIS ele é aberto para visitação, para visitas técnicas, né? E o que nós pudermos acrescentar, eu digo assim para vocês. A minha experiência ela é mais de vida, né? Tenho muita experiência de vida,
Muitas coisas aconteceram nesses meus 48 anos que podem me subsidiar assim e me considerar assim uma pessoa que tem propriedade no falar, porque as experiências foram testadas por mim, seja de desenvolvimento de habilidades, seja com empreendedorismo, seja com a parte como pessoa, né? Então, o que eu puder acrescentar para vocês também, para quem estiver ouvindo, o CAIS está sempre de portas abertas para um bate-papo, para um café, para uma troca de ideias. Muitas pessoas, às vezes, querem startar os seus negócios e dão uma passadinha lá. Cláudio, o que você acha disso? Com certeza a gente vai ter uma opinião, porque nós estamos no meio do que há de mais inovador no mercado. Então, a gente vai ter uma opinião para dar. E quais são as redes sociais de vocês? O endereço para onde que a galera encontra vocês? Nós temos o Instagram, Facebook, o site, né? caiscowork.com.br. E também nós estamos com o LinkedIn. E acredito que todas essas redes. Então, em todas as redes sociais é CAIS Coworking. CAIS Coworking. Tá. Beleza. Isso mesmo. Então, a gente queria agradecer a todo mundo que está assistindo aqui com a gente. E pedir para todo mundo curtir, comentar, compartilhar, seguir as redes sociais. E não deixe também de fazer as doações tanto para a casa da Dona Vani quanto para o Instituto Vou deixar da na Forma de Amar. legenda. Colocar na legenda os perfis. Isso. Muito obrigada. Muito obrigada, Cláudia. Tchau. Obrigada a todos.